A partir de agora você cumpriu com todas as partes lá de iniciar o estágio, você já tem o seguro, já fez a ficha cadastral, já conversou com a empresa. Aí agora o que precisa ser feito, né? É importante conversar com o orientador de estágio, que é o professor que é designado pela escola para te orientar sobre o estágio. Então, todo semestre a escola vai selecionar alguns professores do eixo tecnológico que você estuda, que nesse caso aí é gestão e negócios, para fazer a orientação do seu estágio. O eixo de gestão hoje tem 3 professores orientadores, que são a professora Jerusa, o professor Hinaldo, o professor Zenivaldo. Então, eles são os orientadores de estágio da escola, do eixo de gestão e negócios atualmente. Então, precisa ver com a direção qual desses 3 vai ser o orientador da sua turma para que você possa pedir ajuda sobre o que fazer, como fazer a esses professores. Então, qual é o papel desse professor orientador de estágio, né? O papel dele é cuidar do acompanhamento do seu estágio, tanto antes, durante e depois que você finalizar o estágio, né? Então, ele vai ajudar a tirar dúvidas, dar sugestões, orientar o preenchimento das fichas, dos relatórios. Então, é muito importante que quando você inicie seu estágio, esse professor já esteja sabendo que você vai começar a estagiar, onde vai ser, para ele já ir te dando os encaminhamentos para conseguir começar esse estágio e começar a atuar na sua área. Então, sempre é importante conversar antes com o seu professor orientador, para ele te dar essas dicas do que precisa ser feito para você começar o estágio, para você, às vezes, algumas dicas até no próprio modo de agir, no dia a dia da empresa, algumas dicas do que precisa ser feito para melhorar algumas habilidades, entre outras coisas. Agora que você já fez todos os passos anteriores, né? Você já sabe sua carga horária, já decidiu quanto tempo vai atuar, já verificou qual empresa vai atuar, essa empresa já preencheu sua ficha cadastral, você já conversou com seu orientador de estágio, seu seguro de estágio está tudo bem. E agora, o que você vai fazer? Então, a gente vai agora para o passo de contrato de estágio. Esse contrato de estágio é responsabilidade da escola fazer. Então, é importante que você só comece seu estágio quando esse contrato estiver pronto. Por que isso, né? Porque lá no contrato vai ter todas as informações suas, do estudante, vai ter as informações da escola e vai ter as informações da empresa. E nele vai ter todos os direitos e todas as obrigações de cada um desses, da escola, do aluno e da empresa. Então, quais são as obrigações de cada um? O que a escola precisa promover para o aluno? O que o aluno precisa fazer? O que a empresa precisa fazer? Vai estar tudo lá no contrato de estágio. Lá também vai ter seu número de seguro, ou seja, o seu seguro só vai valer dentro desse estágio se seu número de seguro tiver nesse contrato. Então, é importante, quando você receber o contrato, verificar se seu número de seguro está lá certinho. Lá vai ter sua data de início e de fim de estágio, então já é bom ficar atento ao prazo para ver se o prazo está cobrindo as 140 horas ou mais, de preferência mais, né? E lá também, às vezes, tem sua carga horária semanal, se você vai cumprir 20 ou 30 horas semanais. Então, é importante estar atento a esses detalhes para ver se está tudo descrito lá corretamente. Então, leiam todo o contrato antes de assinar. Leia cada detalhe, tire dúvidas caso estiver, né? Veja se suas informações estão corretas, veja se os dados da empresa estão corretos. Então, é importante ler cada ponto e, caso ficou alguma dúvida sobre esse contrato de estágio, pedir ajuda ao professor orientador ou então à direção da escola para esclarecer qualquer dúvida. Esse contrato de estágio precisa ser assinado em 3 vias diferentes. Por que isso, né? Como eu comentei antes, são 3 partes. Tem o aluno, tem a escola e tem a empresa. Então, um contrato vai ficar para você, estudante, a segunda cópia vai ficar com a escola e a terceira vai ficar com a empresa que você vai estagiar. Então, ele precisa ser assinado pelas 3 partes nessas 3 vias de contrato, que é para as 3 terem validade legal igualmente.
Aí aqui tem um modelo de contrato de estágio, né? A gente não vai ler tudo aqui porque para não ficar muito longo, mas esse aqui é até um modelo antigo, esses logos já mudaram, mas depois eu atualizo aqui para vocês. Aqui vai ter, nessa primeira parte, os dados de vocês. Aqui tem seu nome completo, aqui ó, o educando, pontinho, 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 matrícula de vocês, nome do curso técnico, da modalidade para saber se é EPI, ProSub, ProEja, pertencente ao eixo tecnológico de gestão e negócios, né? Frequentando, aí vai dizer em que ano ou série você está. Aí aqui segue número do seu CPF, número do seu RG, endereço completo, CEP, telefone. E em seguida vem os dados da escola. Não, correção. Em seguida vem os dados da empresa, né? Vem os dados da empresa. Aí também pede o nome da empresa, CNPJ da empresa, inscrição estadual, aqueles dados que a gente captou lá naquela ficha cadastral. Então, a gente vai colocar tudo aqui nessa parte dos dados da empresa. Em seguida, vem os dados da unidade escolar, né? Os dados do CETEP. Aí pede aqui o número do CNPJ, telefone, endereço, nome da gestora, né? E em seguida vem dizendo todos os direitos e obrigações de cada uma das partes, né? Aí aqui a primeira cláusula, ó. Estabelecer condições para a realização do estágio supervisionado e formalizar a relação jurídica entre estagiário, concedente e unidade escolar. Então, aí vem dizendo o objetivo desse contrato de estágio, né? Que é formalizar esse trabalho de vocês, que não é um trabalho, né? É um estágio. Esse estágio de vocês fala todas as regras, todas as obrigações que cada um de vocês, que a escola e que a empresa concedente do estágio vai precisar obedecer. Então aqui, ó, vem dizendo as leis que regem o estágio, né? Aí aqui vem a data de início e data de fim do estágio, a quantidade de horas diárias que vocês vão fazer, se vai ser 4 ou 6 horas diárias, e o total de horas que vocês vão fazer, que aqui é no mínimo 140 horas semanais. Aí em seguida vem falando algumas situações sobre o termo de compromisso, planilha de atividades, relatório de atividades, avaliações, entre outras coisas, que vem citando aqui em seguida. Depois vocês leem com mais calma. Aí aqui vem falando sobre a parte do estagiário. O estagiário desenvolverá suas atividades obrigando-se a cumprir com empenho e interesse a programação estabelecida no plano de atividades, cumprir condições fixadas para o estágio, né? Observar a jornada e o horário ajustados para o estágio, ou seja, sempre obedecer os horários previamente combinados com a empresa, não se atrasar, não faltar, apresentar documentos comprobatórios de regularidade da situação escolar sempre que a empresa precisar, sempre que eles pedirem, manter seus dados cadastrais atualizados, informar sobre sua situação escolar, se você trancou a matrícula, se você abandonou, se você concluiu o curso. E solicitar relatórios das atividades, responder pelas perdas e danos, entre outras coisas. Aí aqui vem falando dos dados da concedente, sobre o que a concedente precisa fazer, né? Precisa assinar esse contrato de estágio, que é uma confirmação de que ela te aceitou como estagiário, proporcionar a vocês, estagiários, condições para o exercício das atividades compatíveis com o seu perfil profissional, né, com sua área de formação. Eles vão lá dizer quem vai ser seu supervisor de estágio, sempre vai ter um funcionário lá que vai tirar suas dúvidas e te orientar lá dentro da empresa durante a realização do seu estágio. Então, aqui nessa parte, a empresa precisa dizer quem é esse funcionário. Sempre que ela precisar, ela vai solicitar documentos para vocês sobre a situação, sua situação com a escola, né, matrícula, essas coisas. Relatório de atividades,
entre outras coisas que tem aqui. Aí aqui vem a unidade escolar, o que é que precisa fazer. Então ela vai dizer qual é seu plano de atividades, combinando lá com o seu perfil profissional de conclusão do curso, indicar quem é seu professor orientador, né, que vai ser o responsável pelo acompanhamento, avaliação de suas atividades. Vai manter o contato com a empresa, né, em caso de comunicação, de realização de atividades, de coisas parecidas. Exigir relatório, né, que também é aquela parte que consta lá na parte da concedente. E entre outras coisas aqui também, que depois vocês leem com mais calma. E aqui é a parte que eu falei anteriormente, que vem falando sobre o seguro de estágio. O estagiário vai estar incluído na cobertura do seguro contra acidentes pessoais contratado pela nome da empresa, conforme certificado individual do seguro, apólice número tal. Então aqui vai dizer qual foi o nome do banco que vocês contrataram o seguro, quer seja a Secretaria de Educação, quer seja a empresa, quer seja vocês. Então aqui precisa ter o nome do banco, número do seguro e o nome da empresa que fez esse seguro de estágio, beleza? Aí, em seguida, vem falando sobre o término do estágio. Em que situações pode ocorrer o término do estágio? Então, pode ser um término automático, né? Assim que você termina o período previsto para sua realização. Lá, anteriormente, a gente colocou data de início do estágio, data de finalização do estágio. Então, quando chega essa data de finalização, a gente considera que o estágio termina. Pode terminar por desistência do estagiário ou por rescisão do termo de compromisso de estágio, por decisão voluntária, né, de qualquer uma das partes, ou da escola, ou do estudante, ou da empresa. Então, só que precisa ser avisado pelo menos 5 dias antes. Mas essa situação de desistência é muito específica, só pode acontecer em casos bem específicos mesmo, em situações que são imprevisíveis geralmente, não dá para controlar, então precisa ser conversado antes com a escola para sinalizar a situação e para ver se caberia mesmo uma desistência do estágio, ok? Então, vem também a situação de trancamento de matrícula, abandono escolar, desligamento da escola ou conclusão do curso, né? Ou então, caso haja o descumprimento desse termo de compromisso por qualquer uma das partes, pode acontecer o término do estágio. Aí vem aqui a situação de bolsa, né? Algumas empresas fornecem bolsa, que é um valor mensal, geralmente, a ser pago ao estagiário que está lá atuando na empresa. Agora, é toda a empresa que vai pagar essa bolsa? Não é. Muitas empresas não pagam, ainda é raro ver alguma empresa que paga o valor de bolsa ao estudante que está começando lá a estagiar na empresa, né? Então, normalmente, vocês fazem esse estágio de forma voluntária, só para cumprir a carga horária do curso, mas em algumas situações a empresa se disponibiliza a pagar esse valor. Não é sempre. É importante lembrar que o estágio não é vínculo empregatício, né? Tanto é que a carga horária dele é inferior ao de vínculo empregatício. O vínculo empregatício é aquele que a gente exerce a função por 8 horas diárias e o estágio é até 6. Então, isso não gera vínculo empregatício com a empresa. Aí aqui vem alguns parágrafos de finalização e em seguida a gente finaliza colocando a data, o nome da cidade e aí as informações sobre as partes. O nome do estagiário, né, o nome de vocês. O nome do responsável legal do estagiário, se esse estagiário for menor de idade, se tiver menos de 18 anos, a gente coloca aqui o nome do pai ou mãe de vocês. Se não for, a gente tira essa parte. O nome do professor orientador de estágio. O nome do supervisor de estágio, que é aquela pessoa que a empresa sinaliza que vai te orientar lá dentro da empresa para tirar dúvidas, para dar sugestões. Então, o funcionário da empresa que vai estar lá exercendo esse papel de orientação.
E aqui a assinatura no caso seria da diretora, mas aqui está o professor, o vice-diretor de articulação comum do trabalho. Ou aqui o vice-diretor, então a direção, ok? Então aqui a gente pega a assinatura de todas as partes e depois que o contrato estiver assinado por todo mundo, a gente considera que o aluno pode começar a estagiar. Aí aqui embaixo também é o diretor da unidade escolar e nome do representante da concedente, que é o dono da empresa. Então, depois que todo mundo assinou lá esses contratos de estágio em 3 vias, estão as 3 vias assinadas, aí sim a gente pode iniciar o estágio.